A paz, irmãos. Eu sou a missionária Rosângela França e trago hoje uma palavra aqui em Mateus 19, versículo 16, falando do jovem rico. Nós aprendemos muito com o jovem rico. E diz assim a palavra do Senhor: E eis que, aproximando-se dele um jovem, disse-lhes: Bom mestre, que bem farei para conseguir a vida eterna? E ele disse: Por que me chamas de bom? Não há bom senão um só, que é Deus. E se queres, porém, entrar na vida, guarda os mandamentos. E disse-lhes: Quais? E Jesus disse-lhes: Não matarás, não cometerás adultério, não furtarás e não dirás falso testemunho. Honra teu pai e a tua mãe e amarás de todo o teu próximo de todo como a ti mesmo. E disse-lhes o jovem: Tudo isso tenho guardado desde a minha mocidade, que me falta ainda. Aí disse-lhes Jesus: Se queres ser perfeito, vai, vende tudo o que tens e dá aos pobres, e terás um tesouro no céu. Vem e segue-me. E o jovem, ouvindo essa palavra, retirou-se triste, porque possuía muitas propriedades. Disse então Jesus aos seus discípulos: Em verdade vos digo que é difícil entrar um rico no reino dos céus. E outra vez vos digo que é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino de Deus. E os seus discípulos, ouvindo isso, admiraram-se muito, dizendo: Quem poderá, pois, salvar-se? E Jesus, olhando para eles, disse-lhes: Aos homens é isto impossível, mas a Deus tudo é possível. E então Pedro, tomando a palavra, disse-lhes: Eis que nós deixamos tudo e te seguimos. Que receberemos? E Jesus disse-lhes: Em verdade vos digo que vós que me seguistes, quando na regeneração o Filho do Homem se assentar no trono da sua glória, também vos assentará sobre os 12 tronos para julgar as 12 tribos de Israel. E todo aquele que tiver deixado casa, ou irmão, ou irmãs, ou pai, ou mãe, ou mulher, ou filhos, ou terras, por amor de meu nome, receberá 100 vezes tanto e herdará a vida eterna. Porém, muitos primeiros serão derradeiros e muitos derradeiros serão primeiros. Não é linda essa passagem, irmãos? Olha só. Deus aqui logo no início, ele falando, né? Aquele jovem, né? Ele guardava os mandamentos de Deus, mas ele retinha para ele, né, os seus bens. Ele servia a Deus, adorava, né, honrava seu pai, sua mãe, né, o outro, mas aquilo que era a sua herança, aquilo que eram os seus bens, ele não queria dividir. Ele achava que não era necessário dividir. Foi conquistado pelo seu pai, pela sua mãe, né, ou pelos seus entes passados, avós, e passados de geração a geração, e ele não quis se desfazer. Porque também Deus dá um livre-arbítrio, irmãos. Você pode querer dividir o que você tem, como você também não pode querer dividir. Isso daí é com cada um, né, irmãos? Mas aí aquele homem, ele fala, mas o que me falta mais? E chamou o Senhor Jesus de bom mestre. Ele falou assim, na verdade, quem é bom é Deus, né? Porque toda pessoa humana, ela se desmerece em algum momento, né? Ela se deixa é, se vencer em alguns momentos. Ela não é 100% boa o que gostaria de ser, né? Então, nem todos. Você pratica uma bondade aqui, mas às vezes erra ali,
né? Mas aí ele quis dizer assim que ele, como ser humano, por estar ali, poderia acontecer dele falhar com alguém, né? E ele também, o próprio Senhor Jesus, ele era humilde, ele não ia se exaltar, né, irmãos? Então, bastasse que todos olhassem nele e percebessem nele um poder diferente, né? Um agir diferente, né? Que era o que ele fez. Tanto é que ele não foi injusto com ninguém, né, irmãos? É uma forma da gente colocar, né? Ele na posição de ser humano que poderia falhar em algum momento, né? Mas não que ele fosse falhar, porque ele ali era totalmente Deus, né? Então não tinha como dele falhar, né, irmãos? Então, veja bem, e aí aquele jovem, ele simplesmente ele ele se entristece, dá as costas e vai embora, porque ele não concordou, ele brigou com ele mesmo, dizendo como os meus pais lutaram, os meus pais buscaram ter um crescimento financeiro, ter os bens, esses imóveis, tudo que tenho, para mim simplesmente entregar assim, vender e dar aos pobres, né? Então ele viu ali, mas esses pobres nunca fez nada por mim, se não tirou talvez de mim. Então aí ele tornou-se orgulhoso, egoísta, né, irmãos? Porque o que o Senhor Deus estava querendo era só a intenção dele. Eu falei assim, então tá, Senhor, eu vou vender tudo o que tenho. Como eu farei isso? Aí Deus vendo, o seu próprio Jesus, vendo as suas intenções, ia dizer, não, você não precisa se desfazer de tudo, mas de alguma coisa para atender às necessidades desses que estão passando momentaneamente por situações difíceis. Eu acredito, né, na minha concepção, de que ele não é, venderia tudo que tinha em mãos, não, irmãos. Eu vejo assim, ele colocou para poder ver qual era a intenção daquele jovem, se ele ia realmente, tá, concordo com o senhor de ter que passar minhas coisas, de vender tudo. E talvez até vendesse tudo, né, irmãos, para poder dividir entre os pobres da época, né? E seria um marco, né? Teria sido alguma coisa que seria um sobrenatural. Mas só que ele não quis provar desse sobrenatural. Ele não, achou que não deveria fazer, como não fez. Mas como nós temos o livre-arbítrio, podemos decidir sobre aquilo que queremos nas nossas vidas, assim ele o fez e foi aceito, irmãos, pelo Senhor. O Senhor Jesus, ele não oprime, ele deixa a pessoa em liberdade, né, irmão? Então, a pessoa que, por si própria, e o tempo é que vai falar muitas coisas, porque eu acredito que ali o Espírito Santo, talvez, ia ficar, né, na mente dele incomodando, né, de dizer, ué, mas por que você se reteve? Né? E ali ele ia fazer os pós e os contra dele, e ele mesmo ia fazer um julgamento sobre ele mesmo, se ele realmente ele fez da forma que seria correta ou não, né? Então, isso leva muita meditação aqui, né, irmãos? Cada um é cada um, né? Então, o Senhor Jesus disse, né, ali que até fala para os seus discípulos, em verdade eu vos digo que é difícil entrar um rico no reino dos céus. E outra vez vos digo que é mais fácil passar um camelo no fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino de Deus. O que ele quer dizer aqui? Que é difícil aqueles que já possuem muitos bens, muitas coisas, de doar o que tem, de vender o que tem para ajudar alguém, irmãos. Poucos aqueles que fariam esse tipo de coisa. Por isso que ele fala que é difícil de entrar no reino de Deus, né? Mas também ele fala aqui também que
que era mais fácil passar um camelo no fundo de uma agulha do que entrar no reino de Deus. Por quê? Esse camelo, todo mundo pensa que é um camelo físico. Não é, um camelo, na época se chamava ali um fio de linha mais grosso, se chamava de camelo, né? Era uma linha um pouco mais grossa, para passar no buraquinho da agulha. Então, até podia passar, mas era com muita dificuldade, né? Abrindo os fiozinhos de um tubinho de fio de linha ali, muitas vezes você tinha que molhar para apontar, para tentar colocar naquele buraquinho da agulha. Por isso que ele fala aqui que o camelo seria mais fácil, né? Era mais fácil de um camelo entrar no fio, porque se molhando e tudo contorcendo direitinho, ele entraria no fundo da agulha, né, irmãos? Então é isso que quer dizer a palavra de Deus. O mundo torcem achando que é um camelo de verdade, físico, e não é isso, né? Então, ele fala isso, né? E os discípulos dele ficam assim meio que admirados, né, por dizer isso. E aí ele fala assim: oxe, então quem vai poder entrar nos céus, né? Porque todo mundo tem um bem, né? Tem uma casa, tem um carro, alguma coisa tem, né? Então os próprios disseram: mas como pode ser isso? Aí o próprio Senhor Jesus diz aqui: em verdade eu vos digo que o que me seguiste, né, na regeneração do Filho do Homem, quando ele se assentar no trono de glória, também vos assentarei sobre os 12 tronos para julgar as 12 tribos. E todo aquele que tiver deixado pai, mãe, irmãos, né, mãe, mulher, filhos, terras, por amor de Deus, né? Ele diz que esse sim receberá e herdará a vida eterna, né? Porém, muitos dos primeiros serão derradeiros e muitos derradeiros serão primeiros. Por quê? Porque muitos que ele diz aqui que serão os primeiros, aqueles que realmente reconhecem o poder de Deus, né, irmãos? Que está à frente, né? E que chegou agora e aceitou a verdade, a palavra, né? E aí aqueles que eram derradeiros, né? Os derradeiros poderão ser os primeiros, né? É o que diz aqui a palavra de Deus. Por quê? Porque esses últimos receberam a palavra no seu coração, aceitaram, quiseram ser transformados, e houve mudança de vida, e aceitaram e concordaram. E aqueles que eram os primeiros, eles vão ser derradeiros, porque eles, autoras, logo lá no início, aceitaram, concordaram em tudo, mas ao passar do tempo, né, eles foram mudando de ideias, né, meus irmãos? Porque todo mundo muda de ideia, né? Então, aí realmente eles ficarão para depois, né? Isso é o que diz a palavra do Senhor. Então, nós temos que ser conscientes. Nós, às vezes, já estamos há tanto tempo na presença do Senhor e muitas vezes, por já estar há muito tempo, não aceitamos certas coisas. E outros que chegam agora, na última hora, já aceitam, concordam com tudo. Então, isso tudo faz uma diferença, né, irmãos? Então, é para nossa reflexão. Então, o jovem rico aqui, ele deixa para nós essa reflexão. Nós, hoje, tendo o que temos, realmente venderíamos tudo, daríamos aos pobres, faríamos alguma coisa pela obra do Senhor? Sim ou não? Isso aí vai depender de cada um. A minha resposta pode ser uma, a sua pode ser outra. Então, irmãos, é para nossa reflexão, até onde eu estou realmente, verdadeiramente ligada no reino da glória de Deus, do trono de Deus. O que é meu é teu, o que é teu é meu, será mesmo? Então, irmãos, a gente tem que estar refletindo sobre isso, né? Sempre, né? E o Senhor Jesus, ele é leve, o fardo dele é leve,
né? Então devemos saber a que Deus queremos servir, né, irmãos? A paz para os irmãos, essa é a palavra. Gostaria que os irmãos compartilhassem e assinassem meu canal, amém? Paz do Senhor.